Oiê, hoje é segunda-feira, a gente voltou ontem de Paraty e eu queria tentar mostrar um pouquinho dessa minha segunda pra vocês, porque essa vai ser uma semana um pouco diferente pra mim e eu quero tentar aproveitar o dia de hoje pra me organizar e me organizar com coisas básicas, como preparar o meu almoço pra semana, desarrumar a minha mala, botar as roupas pra lavar. Porque eu já tirei tudo da mala que eu precisava lavar, o que eu não usei, enfim. Então, acho que essa organização é mais geral, assim, para que eu consiga fazer as coisas que eu tenho que fazer. Essa semana também vai ser um pouco diferente, porque eu já contei em outro vídeo que eu fui mandada embora. Não mandada embora exatamente porque eu não sou CLT, mas eu prestava serviços para uma empresa e eu não tive o meu contrato renovado. Eu já sabia disso desde março, mas eu tinha um contrato com eles até julho. Então, eu continuei trabalhando até julho, e a semana passada foi a minha primeira semana sem esse trabalho. Mas na semana passada foi uma semana de férias, e essa vai ser oficialmente, eu diria, a minha primeira semana sem um emprego, assim, sem um trabalho. Claro que eu continuo trabalhando em outras frentes, assim, eu já contei isso em outros vídeos, eu sou PJ, então eu presto serviços para, enfim, diferentes empresas, e esse era o meu contrato maior, o que me demandava um trabalho mais diário. E essa vai ser a minha primeira semana sem ele. E vai ser também a primeira semana em que o Léo volta a trabalhar, porque o Léo é servidor público e ele estava de greve desde abril, mas acabou a greve dos servidores do estado do Rio de Janeiro, e ele volta a trabalhar hoje. Na verdade, ele continuou trabalhando, no setor dele ficaram trabalhando home office, então ele continuou de greve e trabalhando ao mesmo tempo, mas agora volta 100% presencial. Essa é uma semana bem diferente, assim, já que eu não vou estar trabalhando, vou voltar a ficar sozinha em casa. Uma semana pós-viagem também, eu acho que depois de viagem a gente sempre tem muita coisa para organizar. Ainda tenho algumas semanas sem aula, as minhas aulas de doutorado voltam na segunda semana de agosto, se eu não me engano, e eu preciso terminar, na verdade, começar, né? Eu já tenho as ideias, mas eu preciso começar com mais organização, os meus artigos, para finalizar o primeiro semestre do doutorado, e é basicamente isso que eu quero fazer essa semana. O dia de hoje vai ser muito mais de organização geral, então já falei, fazer almoço, organizar o escritório, a casa tá uma bagunça, e é isso que eu quero tentar mostrar para vocês hoje. Também quero, hoje à noite, ir assistir o Eduardo Halfon na Livraria da Travessa, em Ipanema. Eu assisti ele em Paraty? Sim, mas quando é que eu teria a oportunidade de assistir de novo? Então eu tô pensando em ir, mas como não é muito perto da minha casa, vai depender se eu conseguir fazer tudo que eu quero fazer, se eu consigo me organizar, enfim. Eu acho que uma das coisas que eu mais odeio é começar a semana sem ter comida pronta. E eu não só não tenho comida pronta, como eu não tenho nada em casa pra fazer. Porque a semana passada foi muito caótica pra gente. Eu já contei também que o nosso cachorro tá doente, né? E a gente até trocou de médico, enfim, ele acabou sendo internado. E foi muito em cima da hora, assim, do nada. Ele vinha bem algumas semanas, e aí ele piorou, precisou ser internado. A gente não conseguiu fazer muita coisa, assim, a gente até ia viajar, porque eu tava de férias, né? A gente ia pra Buenos Aires, não fui. Mas isso pode ficar sendo uma conversa pra outra hora. E a gente não conseguiu ir ao mercado, a gente não conseguiu cozinhar, a gente não conseguiu fazer nada, assim, antes da Flip, porque até um dia antes da Flip a gente nem sabia se ia na Flip ou não, mas eu tinha uma mesa pra mediar, então a gente pensou em ir muito antes da mesa e qualquer coisa voltar depois, mas deu certo, a gente conseguiu ir, conseguiu ficar, porque o nosso cachorro ficou bem, um amigo ficou com ele aqui em casa pra gente, depois que ele saiu da internação, mas a gente não tem nada pra comer em casa. Mas como o Léo volta a trabalhar, ele vai almoçar no trabalho, então eu não tenho nada pra comer em casa. E eu odeio ter que preparar a comida da semana durante a semana. São 11 horas, na verdade quase meio-dia já, acho que já são 11h30. Vou ter que fazer o almoço agora. Queria já ter feito mais coisa agora de manhã, não fiz quase nada. Mentira, eu fiz bastante coisa. Botei roupa pra lavar, desarrumei minha mala,
minha cama, essas coisas básicas. Mas eu também acordei meio tarde, porque como a gente chegou meio tarde ontem, eu acabei acordando mais tarde, mas queria já ter feito mais coisas. Mas, ok. Eu vou fazer o almoço mais preguiçoso do mundo, que é basicamente macarrão. E aí depois eu planejo com mais calma as marmitas da semana. Contei que eu arrumei a minha estante, aí eu tirei alguns livros pra dar. E eu doei em 2 sebos diferentes, um aqui perto de casa e outro que é o Cebolar. Depois eu deixo aí pra vocês. Quando eu dou pro Cebolar, eu consigo pegar alguns livros, eles me dão alguns créditos e eu consigo escolher. Claro que a quantidade é sempre menor, depende também da quantidade de créditos. E esses foram os livros que eu peguei. Depois eu posso mostrar melhor. Esse aqui eu peguei pra dar pro meu primo. E os outros eu peguei pra mim. Depois eu mostro com calma. Eu aproveitar que eu lavei o cabelo, e sim, estou aparecendo aqui assim, nessas condições, porque eu prefiro aparecer assim do que o cabelo molhado, porque eu odeio ficar de cabelo molhado. Eu falei há um tempo sobre finalização de cabelo, mas eu nunca mais voltei pra falar sobre isso. E eu também mostrei que eu recebi há um tempo os produtos da G-Beauty pra testar, mas eu nunca falei sobre o que eu achei. Na verdade, eu até fiz um vídeo lá pro Instagram, mas nunca falei aqui. E eu simplesmente amei. Esse shampoo e esse condicionador viraram os meus produtos favoritos pra lavar o cabelo. Eu tô até triste porque tá acabando. E esses aqui eu ganhei e eu vou ter que comprar os próximos porque eu realmente amei. Eu também recebi o finalizador Leave-In, mas esse eu confesso que já não deu tão certo pro meu cabelo, porque o meu cabelo não segura a finalização. Então eu preciso de um creme que seja um pouquinho mais pesado. E esse é bem leve, bem fluido. Então acho que se você tem um cabelo mais pra ondulado do que pra cacheado, esse aqui pode ser uma opção. Mas agora, o shampoo e o condicionador, eu amei. Realmente vale muito a pena. Agora já são 4h30. Achei que eu teria feito mais coisa. Na verdade, eu fiz muita coisa hoje. Acho que sempre que a gente volta de viagem tem essas pequenas coisas que a gente precisa fazer. Parece que são pequenas, mas quando a gente vê já passou um tempão. Então eu consegui ir ao mercado, fiz comida para pelo menos hoje e amanhã. Aqui em casa a gente não gosta de jantar, então a gente tenta pensar em opções de lanche. Então comprei carne para fazer hambúrguer, já fui no mercado e comprei pro Léo poder fazer de noite. O que mais? Arrumei minha mala e eu acho que na mala sempre tem aquelas pequenas coisas, né? Tem que botar a roupa suja, tem que lavar a roupa, tem que separar o que foi usado e o que não foi, tem que tirar as coisas da necessaire também. Então já fiz meio que tudo isso. E queria ter começado os meus trabalhos de doutorado, não comecei, mas ainda tenho tempo. Eu tenho até 31 de agosto para entregar um e 18 de setembro para entregar o outro, se eu não me engano. Vai dar tudo certo. Amanhã eu quero voltar a me dedicar ao doutorado e aos meus outros trabalhos também. Amanhã eu volto a dar aula particular. Quero pensar em alguns conteúdos para divulgar o clube. Hoje eu quero também, tenho mais algumas horinhas. Quero me dedicar para a leitura do clube que eu encontro essa semana. Inclusive, a gente está lendo, até deixei aqui, A Montanha das Fúrias, da Fernanda Trias. A gente vai ter encontro com a autora. Eu falo pouco do clube aqui nos vídeos, eu sempre esqueço de falar sobre ele. Mas todo mês a gente lê um livro latino-americano e eu sempre deixo as informações aqui na descrição do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o clube, vocês podem me perguntar também. O clube é em espanhol, mas é aberto para qualquer pessoa que se interessa por literatura latino-americana. Porque eu acredito muito que a gente não precisa ser fluente em uma língua para ter contato com ela. Então não tem nenhum tipo de teste de nivelamento. É também que o portunhol é totalmente bem-vindo. É realmente um espaço de muita troca
troca através da linguagem também. Então eu sempre deixo as informações aqui, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Então hoje ainda quero fazer isso, já sei que eu não vou conseguir começar nada em relação aos meus artigos, mas quero dedicar algumas horas para esse livro, e eu decidi que eu vou ver o Eduardo Halfon. A não ser que alguma coisa dê errado, mas pretendo ir. E ainda nessa organização, né, eu tava falando que eu tirei coisas da mala, resolvi mostrar pra vocês o que eu trouxe da Flip. Eu levei 2 livros que eu queria autografar, um do Eduardo Halfon. Na verdade não se fala Halfon, mas eu não consigo ler isso aqui como Halfon, então eu acabo lendo Halfon. E aí tem aqui. E foi bem legal, porque quando eu conversei com ele, ele lembrou do clube, ele lembrou do meu nome, então foi super bacana, não só ter a oportunidade de ouvi-lo na Flip, eu ouvi as 2 mesas dele na Flip, mas eu acho que perceber também como o meu trabalho chegou até ali, né, então isso foi bem legal, assim, falar com ele e ele lembrar de mim, lembrar do meu nome, eu confesso que eu fiquei bem feliz. Eu tinha levado coisas presentes demais da Flávia Peretti para autografar, porque esse foi um livro que eu li no doutorado e o meu trabalho, meu artigo final vai ser sobre ele, mas na hora de sair de casa eu esqueci o livro. Eu levei o livro para Paraty, mas na hora de ir pro centro histórico, a mesa era bem cedo, eu acabei esquecendo. A sorte é que eu tava com um caderninho, e aí ela autografou pra mim no caderninho. E também foi bem legal, assim, porque eu fiz um vídeo sobre o livro da Flávia, que eu amei, que me tocou muito. E aí na hora que eu tava na fila, ela falou, ai, já te reconheci. Então é bem legal, assim, ver o nosso trabalho ressoar nos autores que nos são muito queridos também. Aí eu fiquei feliz. Esses livros já eram meus, eu já levei mais pra autografar. E eu voltei de lá com 3 livros. Esse aqui eu comprei, porque são tão lindos os cavalos. Essa foi uma autora que teve uma mesa, mas eu não consegui assistir. É uma autora argentina. E por que eu me interessei muito? Pelo fato de ser um livro em fragmentos. Tô bem interessada em fragmentos. Muito também por conta da Flávia. Esse é um livro em fragmentos também. Então, quando eu vi que esse aqui, eu tava vendo muita gente falar bem desse livro, eu vi muitos elogios pra mesa, que infelizmente eu não consegui assistir, mas quando eu vi que era um livro que ia falar sobre maternidade, que ia falar também sobre, se eu não me engano, fala sobre Alzheimer, ou não, posso estar confundindo já outros livros, mas enfim, quando eu vi que era um livro em fragmento, muito me interessou, e aí eu acabei comprando. Essa foi a minha única compra, mas eu trouxe também Quando Borboletas Furiosas se Tornam Mulheres Negras, da coleção Nós Outras, da Relicário. Esse aqui foi um presente da Michelle, não sei se tá dando pra ver porque eu ainda não tirei o plástico. E eu também trouxe outro da Flávia Peretti, Mineração do Outro, Fotografia e Fabulação, numa palestra performance. Esse que vai ser um livro sobre o pai dela. Aqui, o Coisas Presentes Demais é sobre a mãe, é sobre a avó, né? E esse aqui vai ser sobre o pai. Então, uma autora que muito tem me interessado, e aí a Michelle me deu esse livro aqui também. E outras coisinhas que não são livros, mas eu trouxe essa revista da Eurides Fontella, que foi a autora homenageada da Flip. Também essa zine da Thaís Bravo, Receitas para o Fim, que eu achei uma gracinha, assim, muito bonita. E aí aqui vocês conseguem ver por dentro. A Thaís, que tem um trabalho bem legal nas redes sociais também, se vocês quiserem dar uma olhada. Tá publicando um livro agora. E marca-páginas. Eu encontrei a Bárbara, do Beijo Barbárie, ela me deu esses adesivos. Também encontrei o Vinícius, do Latina Leitura, e aí eu ganhei esse marca-página. E esse aqui foi bem legal, porque foi o João, eu tava andando assim na rua, e aí o João me parou pra falar que ele gostava muito do meu trabalho, e isso me deixou muito emocionada, porque eu acho que no final das contas é isso, assim, né? Acho que acima de tudo, eu sempre tento me colocar como professora também. Então quando eu penso na minha criação de conteúdo, ela parte muito desse lugar de alguém que acredita na literatura como uma ferramenta de educação também. E eu fiquei muito feliz quando ele me parou na rua pra falar que admirava muito meu trabalho. Ele até falou também nesse momento do Vinícius, né, do Latina Leitura, e de como, assim, a gente trazia muitas indicações latino-americanas pra ele, aí eu fiquei bem feliz. E aí ele me deu esse marca-página, e aqui se vocês quiserem seguir, o arroba deles é Livro Gêmeos. Na verdade é isso, Livro Gêmeos, se vocês quiserem seguir. E eu acho que no final das contas o que importa, assim, dessa Flip, né, pra mim pelo menos,
acho que são as conexões que a gente consegue fazer com as pessoas que acompanham os nossos trabalhos, com o nosso trabalho, com os autores que a gente lê, o que a gente tira dessas leituras também. Flip bem especial pra mim, porque em outros... Ano passado eu não fui à Flip, não quis ir à Flip. Eu acho que a Flip é também um evento que cabe muita crítica e foi um evento muito caro pra mim outros anos. E aqui eu não quero dizer nem caro financeiramente apenas, eu acho que caro emocionalmente mesmo. A gente sabe que tem espaços que não vão ser pra gente, são espaços que, se você não tem uma determinada cor, se você não tem determinada classe, se você não tem uma determinada situação financeira, não é pra você. E eu acho que em alguns pontos, não só a Flip, mas muitos eventos escancaram isso. Então acho que em outros anos a Flip me foi muito cara emocionalmente. Não quis voltar no ano passado. E esse ano, depois de muita terapia, de levar pra minha psicóloga, falar que era um evento do qual eu gostava muito, mas tinha também muitas questões, mas ao mesmo tempo que eu não queria deixar de ir, não queria me sentir mal. Então acho que foi um evento que eu fui muito analisada, assim, pela minha psicóloga. E no final das contas acho que deu certo. Eu fui pensando muito no que eu queria ver, no que eu queria assistir, em quais livros me interessavam. E não tentar, claro que é sempre muito difícil, e isso vai partir, obviamente, de questões muito pessoais, né? E não tentar ao máximo, né? Não me afetar por espaços que fazem com que a gente não se sinta bem-vinda de alguma forma. E, enfim, foi uma Flip muito especial pra mim, porque foi também a primeira vez que eu mediei uma mesa, e foi incrível. E eu acho que, mais uma vez, eu sempre tento me colocar como professora, e eu acho que poder ter esse trabalho de mediação me foi muito, muito feliz, assim, me foi uma grande realização também, que eu acho que eu nem sabia que eu tinha. Eu nunca tinha parado pra pensar que eu gostaria de mediar uma mesa na Flip, e aí quando eu recebi o convite eu percebi, nossa, eu acho que eu gostaria de fazer isso, e quando eu fiz eu percebi ali muita realização nisso também. Bom, acho que é isso. A ideia desse vlog era tentar me organizar muito mais em relação a essa volta de viagem. Vou tentar ler meu livro agora, A Montanha das Fúrias, até a hora de sair para assistir a palestra. Não a palestra, né? Mas para assistir a conversa com o Eduardo Halfon. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sempre esqueço de pedir para vocês curtirem e comentarem, mas isso sempre ajuda. Vou tentar lembrar mais de falar isso no final dos vídeos. E mais uma vez também, tô deixando aqui embaixo na descrição todas as informações do meu clube de leitura. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre literatura latino-americana, mais também sobre língua espanhola, eu acho que é um espaço que pode ser bastante interessante. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!